Aberta a sessão e convido as autoridades aqui presentes, a secretária de Saúde, doutora Fabiana Lins, está presente, o doutor Alisson, médico psiquiatra, que já está presente conosco. A diretora do HRP, Kévia. O pastor Bruno. O Marcílio, representante da educação. A jovem Mariana, que faz parte do grupo de jovens. Apareça aqui. Doutor Ledimar, promotor de justiça, ainda vai chegar. A secretária de Desenvolvimento Humano da cidade de São Bento, representando o colegiado da CIB, Comissão Intergestora do Estado, Valesca. Os psicólogos do NASF, Pablo Henrique e Auana Formiga. A coordenadora do CAPS Infantil, Andressa Nóbrega. A coordenadora do CAPS AD, Luciana Linhares. Em segundo momento, teremos a apresentação dos candidatos. Mariana Soares, candidata a conselheira tutelar. Rose da Pastoral, também candidata. Neide Vitoriano, Cláudia Cristina. Neide Vitoriano, Cláudia Cristina. Benedita, professora. Francilene da Pastoral. Dayara, professor Assis. José Ribeiro, Conceição Vieira, Tiago Cordeiro, Francinildo do Jacu, Moama Bandeira e Paloma Pereira. Esses são os candidatos que estarão se apresentando. Estamos convidando a todos para fazer parte aqui também dos trabalhos, já que vão usar a palavra daqui a pouco. Também a presença do jovem Juan, representante da paróquia, está ali presente. Existe a presença também Fabiana Lins como secretária e também representando o senhor prefeito Abimael de Souza Lacerda. Ela já está conosco aqui. Deputada Paulina Dutra, o representante. Kevin, não é isso? Jorge Miguel, o representante. O representante da Ação Social, Camila Dantas. Camila, venha participar dos trabalhos, Camila. E o Wilker Luan, ou Anderson, representando a Juventude Pombalense. No dia 10 próximo passado, foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo
denominado Salva Vidas, este é o tema da campanha deste ano promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E os dados a respeito do suicídio são alarmantes. 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. E, pasmem, meus senhores, cerca de 96,8% dos suicídios são relativos a transtornos mentais, estão relacionados a transtornos mentais. Isso é um dado muito agravante, isso que nos preocupa. Só saindo um pouco do protocolo, semana passada eu adicionei a rede social e vi suicídio em Paulista, suicídio em Teixeira, suicídio em Patos, de jovens. Isso é um dado muito alarmante. De pronto aqui eu gostaria de parabenizar a turma jovem do Grupo Jovem, juntamente com a vereadora Nini, pela iniciativa de fazer o requerimento, culminando nessa audiência pública. Então, vamos passar a palavra a doutor Alisson, médico psiquiatra, para ministrar uma palestra nesse momento. Meu boa noite a todos, né? Eu cumprimento o presidente da mesa, né, Paulo, e também cumprimento os demais vereadores, né? Agradeço em especial a Edni, que me ligou e fez esse convite, né? Que é uma missão, muito mais do que uma presença. A gente recebe aqui uma necessidade de vir e falar um pouco sobre esse tema tão importante, né? Eu parabenizo essa casa por aderir a essa campanha, né? Uma campanha mundial que a Associação Brasileira de Psiquiatria também leva à frente, ergue essa bandeira, né? E ter essa sensibilidade e esse compromisso social de trazer um tema tão relevante, que tem tanto estigma, que tem tanto preconceito, que as pessoas evitam tanto falar, mas que é tão prevalente, né? Trazer esse tema aqui para exposição, né? Então, parabéns a todos que compõem essa casa, né? Para mim é um prazer, uma honra estar aqui e poder falar um pouco desse tema. Então, muito obrigado a todos e parabenizo mais uma vez e agradeço a todos os que estão aqui, que se fazem aqui presente, né? Para vir e discutir, debater, escutar um pouco mais sobre esse problema que é tão frequente, tão comum e que assusta tanto a gente, né? Eu procurei durante muito tempo um vídeo que trouxesse uma informação boa, que falasse de uma forma relevante, né? Que a gente pudesse assistir e que ele nos mostrasse como é que a pessoa se sente quando está num quadro depressivo ou na vigência de um processo de suicídio e como é que a gente pode ajudar, principalmente isso, né? De que forma se dá ajuda, né? Aí tem uns vídeos que eu não gostava, que eu achava feio, ou que eu achava pouco objetivo, ou que eu achava até alguns eu achei brega, então assim, não me agradaram. Aí eu achei um vídeo, né? É simples, né? É objetivo e ele é muito bem contextualizado, muito atual e que onde eu tenho passado, eu tenho falado sobre suicídio, eu trago sempre esse vídeo para mostrar às pessoas, para compartilhar, né? Então eu gostaria que, se for possível, né, que a gente pudesse 2 minutos do videozinho, rapidinho, mas eu acho que a mensagem dele é muito maior que a duração. Por favor. E se tranca no nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir. É muito bom receber aquela mensagem que diz: calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz: calma, estou passando aí. Faz toda a diferença poder contar com alguém que entra no universo da nossa solidão. Ignora aquela placa que diz fechado para visitação e abre a porta, fecha as janelas do computador e parece que te puxa, sei lá, te traz de volta para a vida real. Isso muda a tua realidade. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faz trocar aqueles 5.000 amigos do Facebook
por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É tipo dizer, olha, você está perdido, eu estou também. Mas às vezes a pergunta não é nem para onde, é com quem. E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado, entre os que estão online e quem está conectado. Sinceramente, eu nunca entendi muito o conceito da tal da empatia, até perceber que na prática a amizade real não precisa de muita teoria. Às vezes basta servir de companhia, em silêncio mesmo, porque é aquele silêncio que não te deixa no vácuo, te deixa à vontade. Não significa que acabou a bateria, significa que você recebeu a mensagem. Às vezes melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Você não sabe o que falar, tranquilo. Pô, a tua presença já vai ter respondido. Quando a gente se tranca no nosso mundo, esse vídeo ele traz vários pontos importantes, né, interessantes, né? E assim, eu ainda me emociono quando eu vejo, sabe? Porque ele realmente entra na nossa vida, fala um pouco da nossa rotina, né? Que Facebook, aquele distanciamento, né? E ele fala algumas coisas que eu acho muito interessante. Quando ele fala assim, melhor do que escutar aquela mensagem, receber aquela mensagem, calma, vai passar, calma, eu estou passando aí, né? Então, o conceito da empatia não é só você se sensibilizar e sentir a dor do outro, mas também você você se aproximar, você vivenciar, você estar ao lado, né? E ele fala, não é quem está online, né? É quem está conectado, é quem está percebendo, né? E se você não sabe o que falar, tudo bem, né? Só a sua presença ali já vai ter respondido, já vai ter muita coisa. Muitas vezes a gente pega um amigo da gente, que a gente escuta tanto problema, tanta coisa, e a gente fica sem saber o que falar. Mas só em mostrar que você está ali, dando apoio, isso já fala muita coisa, né? Então, vamos iniciar a palestra, certo? Esse é um slide que foi produzido por uma colega nossa, psicóloga, Soísa, e eu achei interessante como ela colocou, né, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura, né? Então, é claro, é forte e combate aqueles estigmas que a gente tem, né? Então, eu vou falar de uma forma... eu tentei trazer dados de uma forma mais clara, mais objetiva, né? Para a gente não ficar debatendo achismos e conceitos gerais, né? Isso é importante, certo? Então, não quero também ser longo, alugar os ouvidos dos senhores por muito tempo, tentar ser o mais objetivo possível, né? Então, suicídio. O que é suicídio? É o ato de terminar com a própria vida, de uma forma consciente e intencional, ou seja, quando a pessoa quer e tira a própria vida, através de um método que ela ache letal, ou que realmente se mostre letal, certo? Esse gráfico, o que é que ele mostra para a gente? Para cada pessoa que é atendida em pronto-socorro, em situação de urgência e emergência, vítima de tentativa de suicídio, existe pelo menos outras 3 pessoas que realizaram tentativa e que não chegaram a ir ao pronto-socorro. Existem pelo menos outras 5 pessoas com plano suicida. Existem pelo menos outras 17 pessoas com pensamentos suicidas. Então, não é algo distante, não é algo fora da nossa realidade. É algo que muitas vezes se faz presente, ou na nossa vida, ou na vida das pessoas que cercam a gente, né? Isso é importante frisar. Então, assim, por que a gente tem que falar de suicídio? Porque tem uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Porque o suicídio é um grande problema de saúde pública no mundo. Em todos os países, todas as culturas,
se foi registrado o suicídio, certo? Em maior ou menor proporção, mas ele está sempre presente e ao longo de toda a história da humanidade. Um suicídio no mundo, ele está beirando aí quase 1 milhão, né? Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, sendo que entre os jovens de 15 a 29 anos, pessoas que têm ainda uma grande perspectiva de vida, ele é a segunda maior causa de morte, né? Então a gente tem que atribuir importância, né? Eu acho interessante esses dados. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida no mundo. No mundo, o suicídio mata mais do que as guerras e os homicídios, né? Então isso mostra a importância, a relevância do tema. A gente não pode deixar isso passar, né? Mais uma vez, parabenizo essa casa pela perspicácia, a inteligência, a sabedoria, né? A sensibilidade e o compromisso com o povo, com a população, né? Parabéns. Então, seguindo adiante, e no Brasil, né? O Brasil é o 8º país do mundo com maior número de suicídios, né? Também é um país de dimensões continentais, certo? No Brasil, mais de 11 mil pessoas tiram a própria vida ao ano. É a 4ª maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, sendo a 3ª maior entre 15 e 29 anos e a 8ª maior entre as mulheres, né? Entre os homens é a 3ª maior e entre as mulheres é a 8ª maior, certo? Lembrando que nessa faixa etária, o que ceifa a vida das pessoas são as causas externas, né? Muito mais do que as doenças, certo? 30 pessoas cometem suicídio diariamente no Brasil. Então, é algo que, se você buscar, você só vai coletando as informações, né? Das mortes e das pessoas, das vidas que foram perdidas em função do suicídio. Acredita-se que os dados no Brasil são subnotificados. Então, esse ano, o governo federal lançou um plano aí de melhoria da coleta de dados, certo? Para a questão da notificação compulsória, não só do suicídio, como também as autoagressões. Que o governo possa tomar maior conhecimento dos dados reais, ou pelo menos dados mais próximos da realidade, para dessa forma direcionar recursos e ações, certo? O índice do suicídio ele vem aumentando no Brasil. Então, em 2011, nós tivemos 10.490, enquanto que em 2015, 11.736. É um crescimento lento, mas ele é persistente, né? Então, é uma epidemia. É uma epidemia. E os números vão sempre crescendo. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que parar isso aí. Tem que começar a cair. De preferência, acabar, né? Certo? Alguns dados interessantes. 50% a 60% dos que cometem suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental na vida. Então, mais da metade das pessoas que morrem vítimas do suicídio não buscaram ajuda profissional. Infelizmente. Né? Então, o que é que a gente acha? Que a gente constata que se as pessoas buscassem ajuda, poderiam ter a vida salva. Muitas vezes. 70% dos suicidas consultaram seu clínico geral no período de 6 semanas antes do suicídio. Esse dado, para mim, é impactante. Por quê? Porque o que a gente vê na nossa prática diária é que o paciente suicida, muitas vezes é aquele paciente chato, do PSF, da UPA, do hospital, é aquele que vem quase todo dia. É aquele que chega com queixas somáticas. Ele não chega queixando que ele está mal. Ele vem falando com uma dor de cabeça, uma dor no coração, uma coisa ruim. São inespecíficas. Aí o médico avalia, examina, mas você não tem nada. O físico não. Mas a mente, a alma está doente, né? Então, muitas vezes a pessoa justifica a ida dela através de uma queixa, de um sintoma físico, que a gente sabe que é apenas uma desculpa, é uma desculpa que ele achou para estar ali, mas ele não quer tratar aquela queixa, ele quer tratar muito mais, né? Aí a sensibilidade dos profissionais gerais, seja quem for, de perceber, pesquisar, indagar se não existe algo mais, né? Por que essa pessoa está aqui todo dia, certo?
A terceira maior causa de morte entre os homens de 15 a 29 anos, né? Aí as agressões físicas e os acidentes de transporte são causas importantes, mas após essas causas, as lesões autoprovocadas, né? Ou seja, tentativas de suicídio, certo? A taxa de mortalidade também entre as mulheres, a gente sabe que as questões relacionadas à gravidez, puerpério e o parto, elas ainda são os que mais levam a vida das nossas mulheres de 15 a 29 anos. Mas as lesões autoprovocadas, ou seja, o suicídio é uma causa importante também, a oitava, né? Os acidentes de transporte, as agressões também são causas relevantes. Entre 2011 e 2016, foram notificadas 176.226 lesões autoprovocadas, ou seja, as pessoas que se machucaram. 176.226 pessoas se machucaram e foram notificadas. Provavelmente o número é bem maior. Dessas, 27,4% eram tentativa de suicídio. Ou seja, a pessoa se machucou na intenção de tirar a própria vida, certo? A gente vê que a predomina entre as mulheres, né? As mulheres se machucam muito mais do que os homens. O dobro, né, de vezes. A maioria das tentativas de suicídio acontece entre as mulheres. Então a gente vê que as mulheres tentam tirar a própria vida 3 vezes mais que os homens. As mulheres tentam se matar com uma frequência maior que os homens, certo? Dessas, a gente vê que 58% é para intoxicação, né? Então, através de tomada de comprimidos, ingesta de venenos ou de substâncias que a pessoa julga ser tóxica, né? Muitas vezes venenos que ela consegue ou dentro de casa, ou então nas proximidades, compra em vendas, né, próximo à casa. Então as pessoas tentam tomar e se matar. É o principal mecanismo de tentativa de suicídio, certo? Então aqui esse gráfico, 57,6% das tentativas de suicídio é alguém tomando alguma coisa para morrer. Pronto. É assim. É dessa forma que as pessoas tentam, tá? E também a gente vê que a tentativa ela é mais reincidente entre as mulheres. Então as mulheres não só tentam mais, como tentam de novo mais que os homens. Certo? O principal fator de risco para o suicídio é o quê? História tentativa prévia. Se alguém já tentou se matar, o risco dele tentar de novo é altíssimo, tá? Mas quando a gente vai para as mortes, aí muda de figura. Os homens morrem muito mais por suicídio que as mulheres. 79% das mortes por suicídio ocorreram em homens. Por que isso acontece? Né? A gente vê que a prevalência entre os homens é 3,6 vezes maior do que entre as mulheres. Né? Existem algumas explicações que a gente vai detalhar, mas provavelmente porque o homem ele não busca ajuda. Então o homem ele se acha, talvez, aquele estereótipo de eu sou forte, eu sou invencível, o homem não chora, né? Faz com que ele esconda aquilo que está sentindo e chega ao ponto de cometer um suicídio, certo? Também o homem ele acaba usando métodos mais violentos, que acabam sendo mais eficazes em tirar a vida, infelizmente, né? Então quando a gente compara, como é que as pessoas morrem por suicídio? Embora tentem mais por envenenamento, o mecanismo principal de morte através de suicídio é o enforcamento. É o enforcamento que tira mais vidas através do suicídio. A gente vê que nos homens, 66,1% dos homens que morreram por enforcamento. Entre as mulheres também é o mais comum, certo? As mulheres acabam tentando intoxicação exógena mais do que os homens, mas o enforcamento, aí cabe até uma reflexão, né? Arma de fogo, tudo bem, você afastar o mecanismo do suicídio, o acesso à ferramenta, é importante. Né? Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai proibir vender corda, né? E quando as pessoas querem se enforcar, que usam punhos de rede ou fios, né? Então, assim, não é dessa forma principal que a gente vai combater, né? Tem que tratar a pessoa, tá? E aqui é um dado muito interessante não, o médico acha tudo que é ruim interessante, né? A gente está no hospital,
né, que tem um caso, uma doença horrível. Olha que interessante. Não, interessante não, tá? É um vício da profissão, tá? Olha, assim, que terrível, é melhor. As pessoas com mais de 70 anos são o grupo etário que mais comete suicídio. Quem mais se mata no Brasil por suicídio? Os idosos. Então, são dois grupos de risco, de 15 a 29 anos e acima de 65 anos. Certo? Então, não é porque o vozinho já trabalhou a vida toda, agora está aposentado, tem a casa dele, tem a aposentadoria dele, tem a família dele, que ele não está em risco. Muito pelo contrário, a gente tem que dar atenção a essa população. Aqui é um dado que esse dado diz que o suicídio é mais prevalente entre solteiros, viúvos e divorciados do que entre casados. Eu acho que está errado. Eu acho que está... Será que o povo que mais comete o suicídio são os solteiros, viúvos, divorciados, né? Será? Eu pensei que fosse casado, né? Que tinha... Mas não, né? Então os dados mostram que não. Ou seja, a solidão é um forte fator de risco. O ser humano não nasceu para viver sozinho, né? E também a proximidade com o cônjuge, com a família, faz com que as pessoas percebam melhor quando você não está bem. Então é mais fácil identificar e ajudar. Tá? Aqui é um dado muito interessante que eu trago para os senhores com relação a fatores de risco e proteção. Né? Existe um risco maior na população indígena, existe um risco maior em pessoas em situação de rua, que estejam... Ninguém mora nas ruas, né? Mas estejam vivendo nas ruas. Mas, olha, a presença de CAPs no município reduz em 14% o risco de suicídio. Então, isso traz aí a importância dos CAPs, que muitas vezes a gente... Quantas vidas não são salvas através do CAPs? Certo? Só em você facilitar o acesso à assistência à saúde mental, você já salvou vidas, você já reduziu o risco. Então, os CAPs têm importância, o valor... Não só o CAPs, desculpa, eu estou sendo egoísta, né? Eu trabalho em CAPs. Não só os CAPs, mas toda a rede de proteção, toda a rede de saúde mental, ela tem uma importância ímpar, certo? Em salvar vidas, né? A gente é difícil até mensurar esses dados, mas quantas vidas não são salvas diariamente, né? Às vezes a gente nem sabe que salvou uma vida, mas vidas são salvas. A distribuição de suicídio nos municípios do Brasil, de 2010 a 2015. Então, em todos os municípios do país acontece o suicídio, certo? Ninguém está livre desse mal, né? Mas acontece, tem um dado aí, a região sul, ela concentra 23% dos suicídios do Brasil, mas ela tem 14% da população, né? Isso é um contrassenso, né? Por quê? Porque a região sul é a região mais desenvolvida do país, tem o melhor índice de desenvolvimento econômico, melhor índice de desenvolvimento social, né? Existe a renda per capita maior, ou seja, teoricamente as pessoas vivem melhor, né? Então isso mostra que dinheiro, que boas condições de vida, que não é isso que leva uma pessoa, que protege ou que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né? Muito mais, certo? Também tem a sua participação, os fatores são multifatoriais, né? Mas não é só, então a gente escuta muito, essa pessoa tem tudo, tem emprego, tem dinheiro, tem carro, será que isso é tudo? Será que isso é tudo? Né? Não, muitas vezes não é, tá? Aqui a gente vê que isso não é tudo. Então, por que a gente está aqui? É possível prevenir 90% dos suicídios. Eu vou repetir de novo. É possível prevenir 90% dos suicídios, desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção estejam aptos a reconhecer os fatores de risco presentes, a fim de determinar medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio. Então é por isso que a gente está aqui, porque quanto mais conhecimento, quanto mais capacitação, maior vai ser o sucesso na prevenção do suicídio. 90%. Quais são as doenças que têm uma chance de salvar vidas tão grande? Poucas, né? Quais são as prevenções, as campanhas de prevenção que podem salvar 90%?
A prevenção do suicídio pode, né? O risco de suicídio é uma emergência médica, a gente tem que dar valor, certo? A avaliação sistemática do risco deve ser uma prática rotineira de todo profissional, não só médico, mas todo profissional de saúde, e eu digo até mais, profissionais de educação, certo? Até o guardinha do CAPS, ele pode conversar com a pessoa e identificar, né, que aquela pessoa não está bem, que ela está em risco, certo? Existe um tabu que a gente luta, tá? Razões religiosas, morais ou culturais, certo? Sem emitir juízo de valor, muitas vezes colocam o suicídio como um grande pecado. É coisa do capeta, né? Quem faz suicídio vai para o inferno, né? Isso é o que a gente escuta, tá? Mas o que é que a gente vê? Que muitas vezes esses tabus, essas palavras, esses termos, fazem com que a pessoa ela não se exponha que está com ideação suicida. Ela não fale daquilo que está sentindo, certo? Porque tem medo de ser taxada, ser julgada como sem Deus, certo? Ou, até mesmo repreendida de alguma forma. Então a gente até hoje escuta, né? Ah, isso é falta de Deus na sua vida. Será? Né? Será que Deus não colocou você na frente daquela pessoa para você estar lá ajudando a ela? Né? Uma reflexão. O conhecimento é importante para combater os mitos, os estigmas e ajudar a salvar vidas, certo? E ninguém é realmente capaz de prever o risco de suicídio, certo? E prever com exatidão qual paciente irá se suicidar. Apenas esse risco pode ser estimado. Então, existe 10% dos casos de suicídio que não são possíveis de ser prevenidos. 10% do caso. Então, você convive, você trabalha com aquela pessoa, você fala todo dia, mas você não consegue perceber, ela dissimula, ela consegue esconder os sinais, né? Então é importante a gente falar dos sinais, e quando alguém comete suicídio próximo a gente tende a se culpar, né? Meu Deus, mas eu não percebi, eu não pude ajudar. Não é culpa sua, tá? É importante a gente frisar isso. 10% dos casos de suicídio não são preveníveis, então não consegue identificar, não consegue intervir. Mas 90% é prevenível, então vamos focar nos 90% que a gente consegue salvar, certo? Quais são esses fatores de risco? Eu já falei um bocado, né? Eu falo demais, se eu me delongar, podem... Tá bom? Quais são os fatores de risco? Primeiro, já tentou suicídio antes. Quem já tentou tem uma chance de 5 a 6 vezes tentar de novo. A gente vê que 50% dos pacientes que concluem o suicídio já tinham tentado antes. Então, se tentou, vai tentar de novo. O risco é alto. Doença mental, mais de 90% dos pacientes que cometem o suicídio tinham uma doença mental que poderia ter sido diagnosticada e tratada. Mais de 90%, certo? Tem estudos que chegam a 98%, certo? Então, a todo mundo que está tentando tirar a própria vida, isso não é normal, isso não é natural do ser humano. A gente não pode tratar isso como normal. A gente tem que intervir, certo? Então, desses qual? 40% é pacientes com transtorno do humor, certo? Então, bipolar, em fase depressiva, que até impulsivo é quem mais tenta, os pacientes depressivos em si, certo? É importante a gente frisar que a depressão tem que ser tratada. Por que a depressão tem que ser tratada? Porque quando você não trata a depressão, os pacientes têm um alto risco de evoluir para suicídio. Só isso aí já justifica tratamento, com remédio, com psicólogo, com tudo, certo? Se o paciente não for tratado, ele tem um alto risco de evoluir para o suicídio. Então, a depressão tem que ser tratada, tá bom? Também, transtorno por uso de substâncias psicoativas, ou seja, dependentes químicos, também estão sofrendo, podem em algum momento da sua doença mental evoluir para o suicídio. Esquizofrenia, transtorno de personalidade, especial borderline, né? Então, existem outras situações, mas a gente tem que pensar que todo mundo que tenta suicídio está precisando de ajuda. Essa é a nossa visão, tá? Quando você conversa com as pessoas, o que é que você percebe? Desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, né? Então, aquela pessoa que ela acha que não tem uma saída, que não tem uma solução, ela chega muitas vezes desesperada, você percebe um desespero
desespero na forma de falar e agir. Ela acha que ela não tem ninguém por ela, que ninguém dá importância a ela, né? E ela age com impulsividade, ou seja, vem na cabeça, ela já está fazendo, ela não pensa, né? São sinais, certo? A idade, né, dos 15 aos 29 anos e acima de 65 anos, os jovens são uma fase em que eles estão vivenciando um período de transição, certo? Então, é adolescente que está adquirindo conhecimentos na escola, que está iniciando relacionamentos amorosos, muitas vezes iniciando uma vida sexual, que eles têm que optar, escolher um caminho, escolher uma profissão, eles são cheios de cobranças, né, obrigações, certo? E eles estão expostos ao uso de substâncias, problemas emocionais, né? Muitas vezes o bullying na escola, problemas sociais, familiares, história de transtorno psiquiátrico na família, a própria rejeição, negligência, né? Em especial abuso físico e sexual na infância, né? Que essa casa também encabeça uma campanha de luta, né? E a educação especial, a saúde encabeçam. Os idosos, a perda de parentes é um fator de risco importante, com a solidão, certo? A sensação de estar dando muito trabalho e muitas vezes o abandono. O vozinho ele é deixado em casa, ninguém passa lá, ninguém tem tempo, né? Então, ele vai se isolando, se afastando. Isso é um fator de risco importante, tá? Com relação ao gênero, eu já falei, né? O homem, ele tende a se isolar e a optar pela solidão mais do que a mulher. A mulher, ela se relaciona socialmente melhor, né? E os conflitos com a identidade sexual são bastante presentes. Então, a gente vê que as pessoas que estão em fase de identificação da sexualidade, seja ela qual for, elas têm conflitos com os pais, com a família, com a sociedade, a própria aceitação, às vezes sofrem algum tipo de preconceito que desencadeia esse processo, né? As pacientes também de doenças clínicas crônicas, então são as pessoas que têm as doenças incuráveis e que trazem muito sofrimento. Essas pessoas podem, em algum momento, evoluir com depressão e tentativa de suicídio. E aqueles que têm doenças que não respondem ao tratamento, toma remédio, não melhora. Aqueles que, após os 3 primeiros meses do diagnóstico, ou seja, acabou de descobrir que está doente. E aqueles que não fazem parte do tratamento. Então, às vezes, a gente tem um paciente com doença grave, ele não quer tomar o remédio. Está aqui o remédio, ele toma 1 dia, 2 dias, no 3º dia ele abandona. Muitas vezes ele está com ideação suicida. Os maus tratos, abuso físico e sexual, a gente já falou, né? E também uma coisa interessante não, né? Uma coisa horrível, né? Então, é o quê? Os adolescentes são muito influenciáveis, então, tentativas de suicídio entre figuras importantes ou entre pessoas conhecidas podem gerar fenômenos de suicídio em grupo, né? Ou seja, uma pessoa que eu conheço tentou suicídio, todo mundo tentar de novo. História familiar, se já teve casos na família, né? Quando o companheiro se suicida, o que ficou tem um risco 6 vezes maior de cometer o suicídio também. Então, quando uma pessoa comete suicídio, ela impacta de modo forte e negativo a vida de pelo menos outras 6 pessoas. A sua vida não é só sua. Existe muita gente que, para elas, você é importante. Se você não se fizer presente, essas pessoas vão sofrer muito, vão sentir muito a sua falta. Então, quando uma pessoa comete suicídio, a vida de pelo menos outras 6 pessoas é fortemente impactada de modo negativo. Eles vão sofrer muito com a sua ausência, certo? E os fatores sociais, principalmente a questão dos laços sociais, né? Também períodos de recessão econômica, né? Desempregados, imigrantes, né? Os viúvos que moram sozinhos. Então, aqui é um resumo, né? Todos os aspectos, alguns eu citei, outros não. Tem um que eu queria citar, é a resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência, eu falo assim, é a capacidade de você apanhar da vida e seguir em frente. Então, resiliência é quando você leva uma porrada da vida e segue adiante, e sempre segue adiante, tá? Isso é fácil? Não, isso não é difícil, mas é preciso sempre seguir adiante. Então, vamos desenvolver nossa resiliência, certo? A nossa persistência, tá bom? Existem fatores protetores? Existe.
Então, autoestima elevada, bom suporte familiar, os laços sociais. O que são laços sociais? É aquela pessoa que tem muitos vínculos. Ela trabalha na igreja, ela tem relações na igreja, ela tem a galera do trabalho, ela tem a galera do futebol no fim de semana, ela tem a galera, o pessoal do grupo de carros antigos, né? Então, ela tem vários vínculos. Quanto mais laços sociais você tiver, teoricamente, mais protegido você está. A questão religiosa, está provado que a religiosidade protege do suicídio. É um fator protetor, certo? Independente da afiliação religiosa. Não vamos entrar em detalhes de corrente religiosa, mas o fato de você ter uma religião, de você seguir, faz com que você possa procurar ajuda, receber ajuda. Faz com que você tenha amigos, laços, você possa... Se você tem onde ser socorrido. Isso salva vidas, né? Estar empregado, ter criança em casa, senso de responsabilidade com a família. A gravidez, quando é desejada e planejada, ela protege, né? Se sabe que durante o período de gravidez e puerpério, depois que a criança nasce, existe um risco maior de depressão. Mas, embora o risco de depressão esteja maior, existe uma proteção ligada à gravidez e ao puerpério, ou seja, a mãe tem uma criança que depende dela. Isso aí faz com que ela diminua os pensamentos suicidas. Existe alguém que depende de mim, né? Capacidade adaptativa positiva, capacidade de resolução de problemas, relação terapêutica positiva, ou seja, se dá bem com o pessoal do PSF, com o pessoal do postinho da UPA e do hospital. Isso é importante. Por quê? Porque se a pessoa ela se indispõe, ela briga, quando ela estiver mal, ela não vai para ali, porque ali ela já brigou, existe uma chance de não ser bem tratada. Então é importante sempre tratar bem e deixar a porta aberta, né? E o acesso ao serviço de saúde mental, certo? Os fatores protetores não anulam o fator de risco. Então, se você tem ele tem um filho, é casado, é protetor. Sim, mas está vivenciando uma situação de risco, você não pode presumir que ele não corre risco de suicídio. Características psicológicas, psicopatológicas, né? Então, primeiro, essa ambivalência. Quem comete o suicídio, queria morrer mesmo? Não. O que a gente vê é que essa pessoa, ela quer morrer e quer viver. Na verdade, ela quer matar a dor que existe dentro dela. Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Se ela pudesse só matar a dor, era muito mais fácil. Só que ela acha que a única forma de matar a dor é tirando a própria vida, né? Então, isso melhora com apoio emocional, é importante, né? A impulsividade, ou seja, aquela pessoa que age por impulso, vem na cabeça, está agindo, vem na cabeça, está agindo, que não pondera. É uma característica que está presente, certo? Principalmente nesses eventos psicossociais negativos. A gente escuta assim: doutor, ela tentou o suicídio. O que foi que aconteceu? Ela foi traída, o namorado dela arrumou outra. Aí eu digo, olha, todo mundo que é traído comete suicídio. Se todo mundo que fosse vítima da traição cometesse suicídio, tinha mais ninguém na Terra, né? Metade do povo já tinha morrido, né? Ou mais, né? Então, não é isso, certo? É uma pessoa que está num processo negativo, está num processo de autodestruição e que chegou à gota d'água. Ela não conseguiu superar aquela situação. Então, perdeu o emprego, foi traído, foi enganado, foi roubado, foi humilhado. Alguma situação, né? Em que ela é vítima, certo? Então, são os eventos gatilhos. Então, é aquele negócio que a pessoa estava mal e aconteceu. E ela não suportou e ela partiu para o suicídio, tá? E a rigidez mental, o que é isso? Aquela pessoa que você tenta conversar com ela e você não convence, ela não lhe escuta. Então, a pessoa que não está apta para refletir, para argumentar, ela decidiu se matar e acabou. E ponto final. Não, mas olha só, peraí, pense, a vida vale a pena. Não adianta, eu vou cometer e acabou. Essa característica também é uma característica psicológica comum aos pacientes suicidas, a gente tem que prestar atenção. Eu estou me delongando, eu vou ser bem objetivo. Aqui são alguns mitos. Quem pensa em cometer suicídio realmente quer se matar? A gente já respondeu, não, né? Ele quer matar a dor e não tirar a própria vida. Ele quer se livrar daquilo que está passando. É verdade que as pessoas que querem se suicidar não avisam? Não. Sabe o que a gente vê? Que as pessoas, elas dão pedidos de ajuda. Então, muitas vezes a pessoa quer se matar, ela chega para você e fala, isso mesmo, não tem nada não. Amanhã eu não estou mais aqui.
Amanhã vocês não vão ter mais que lidar comigo, né? Então ela vai dando indiretas, essas indiretas são pedidos de ajuda, certo? E o que é que a gente faz? A maioria das pessoas diz, deixa eu falar besteira, vem conversar a história, não vem mais com esse papo não. Ou seja, as pessoas reprimem isso aí, né? As pessoas agem de uma forma até ríspida, né? E o que é que a gente deve fazer? A gente deve... Por quê? Como assim? Por que você está dizendo isso? O que é que está acontecendo? Você tem que dar abertura para que elas falem, tá? Certo? Cartas de despedida, né? Isso aí é uma preparação. Está buscando um objeto, está em busca... saiu para ir comprar veneno. Para quê? Vai matar rato? Tem rato em casa? Ou o rato é ela mesma? Né? Existem suicídios que não podem ser prevenidos, verdade, mas 90% pode ser prevenidos, tá? Então, se acontecer um suicídio de alguém próximo, não é nossa culpa, mas a gente tem que agir de modo que a gente possa salvar 90% das pessoas. Uma vez suicida, sempre suicida, não. O suicídio está ligado ao processo de doença, ao adoecer. Quando a pessoa melhora, a ideação suicida vai embora. Então, o que é que a gente vê? A pessoa tenta 1, 2, 3 vezes, a gente trata, quando ela melhora, você quer se matar? Deus me livre. Não, eu não quero mais não. Ou seja, estava num processo de doença, tá? Se eu falar sobre o suicídio, eu vou estar induzindo a pessoa a cometer isso? Não. Certo? Isso já está provado cientificamente, que quando você fala, você está dando abertura para que a pessoa fale o que ela está sentindo, o que ela está planejando. Então o cara está ali, eu disse, você já pensou em se machucar, em fazer alguma coisa contra você mesmo? Ela está tendo uma porta aberta, é tudo que ela queria, uma porta aberta para pedir ajuda, né? A pessoa que ameaça o suicídio está manipulando outros? Olha só, existem pessoas que tentam suicídio para chamar atenção? Pode até existir, mas isso aí é a minoria da minoria dos casos. A grande maioria, mais de 90%, está na vigência de uma doença mental e precisa de ajuda, certo? E mais, a gente pode dizer que qualquer pessoa que tenta o suicídio, o que esteja com ideação suicida, qualquer pessoa que tentou, ela precisa de ajuda. Então a gente tem como separar? Não tem como separar. Muitas vezes acontece, chega no hospital e a gente trata. Então existe alguém que fez para chamar atenção? Pode até existir, mas a gente tem que dar sempre importância, sempre atribuir valor e sempre estar, certo? É importante também que existe erro de cálculo. Então a pessoa, ela tem uma cartela com 20 comprimidos e pensa assim, se eu tomar 4 eu não morro não. Os 4 podem ser letais, né? Os 4 podem ser fatais. Então, é importante a gente sempre dar valor a quem fala, a quem está ameaçando, né? Ou a quem tenta. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, nenhum dos dois, tá? Quem morre não é herói, quem morre não é bandido de suicídio. Infelizmente, é uma vítima do suicídio, né? Que chegou a um ponto, um desfecho desfavorável, tá? Esse caso aqui é um caso... Houve uma palestra que eu dei no município e foi levantada a questão da mídia e das mídias sociais, né? Informar o suicídio, né? Aí eu busquei esse caso aqui, no dia 1º de maio de 1947, Evelyn Frances McHale, certo? Ela era noiva, ela passou a véspera desse dia com o seu noivo, que na ocasião convidou ela para se casar em junho. Estava em maio, ele queria se casar com ela em junho, né? Ele passou o dia com ela. Aí o que foi que aconteceu? Na manhã do dia seguinte, ela foi ao Empire State Building, subiu ao 86º andar, onde fica o observatório, tá? Então é aquela foto do canto superior. É alto, né? É alto. E tem guarda. O que é que ela fez? Ela tirou o casaco, dobrou o casaco cuidadosamente, colocou uma agenda com uma carta dentro, e a 3 metros de distância do guarda, ela subiu no parapeito e pulou. E quando ela pulou, ela caiu sobre aquela limusine, ali a foto já sem o corpo dela, né? O estrago foi grande, né? Não amassou muito porque é carro antigo, a lata é dura, certo? Mas assim, é um impacto terrível.
86 andares, né? E 4 minutos após a queda dela, um estudante de fotografia que estava na ocasião, nas mãos, com toda a sua técnica fotográfica, registrou essa imagem. Ninguém sabe se ele mexeu no corpo, se ele dobrou as pernas dela, se ele ajustou a cabeça ou os braços, né? O que se sabe é que ele bateu uma foto que, tecnicamente, é muito bem elaborada, mas do ponto de vista humano é lamentável, né? E ela deixou a carta, na carta dela ela pediu que ninguém visse o corpo dela, que o corpo fosse cremado, que não fosse feita nenhuma cerimônia nem nenhuma sepultura. Essa parte foi atendida, ela foi cremada, não existe cerimônia, não foi feita cerimônia nem sepultura, mas a foto dela circulou o mundo em 1947. Certo? E ela foi taxada como o mais belo suicídio do mundo. As pessoas romantizaram a situação. Disseram assim, essa sabia se matar. Meu Deus, né? Coisa terrível, certo? E essa imagem, olha só, o Times classificou como tecnicamente rica, visualmente atraente e absolutamente linda. A imagem da mulher de 23 anos morta. E um jornalista disse que ela estava descansando ou cochilando em vez de morta. Estava sonhando acordada com seu namorado. Lamentável, né? Então, assim, até que ponto a gente romantiza e a gente acha bonito? Não, isso não é bonito, certo? Isso é chocante, é horrível, é lamentável. Eu já recebi lá relatos de pessoas que dizem, doutor, a foto do meu filho morto eu recebi na fotografia de WhatsApp. Quando eu abri, dependurado numa corda, é horrível. Imagine, se coloque nessa posição, né? Então, a gente propagar, e infelizmente quem cometeu isso, perdeu a vida, né? Perdeu aí. E o pior, olha só, a fotografia foi usada na capa de um álbum de banda de rock em 1984. Estampou uma banda de rock, né? Então vamos lá, encerrando, tá, pessoal? Como prevenir o suicídio, certo? Então, identificar os fatores de risco, acreditar nas ameaças, escutar a pessoa, para que ela se sinta acolhida, valorizada e que ela possa aliviar aquele sentimento, certo? Identificação dos fatores de risco, tratar a doença que possa existir associada, certo? E conversar com ela. Olha só essas perguntas. As perguntas são formuladas para profissional de saúde, mas todo mundo pode fazer. Então, assim, você tem planos para o futuro? O suicida não tem plano, ele só pensa em morrer. A vida vale a pena ser vivida? Ele vai dizer que não. Não está valendo a pena do jeito que eu estou, não. E se a morte viesse, seria bem-vinda? Ela vai dizer, se a morte viesse, ia ser até oportuna, né? Então, identificou, aí você tem que pesquisar se ela está planejando se machucar, se ela fez um plano específico, um mecanismo, e se ela já tentou, e se vai tentar de novo, né? É importante a gente identificar os meios, né? Porque aí a gente pode afastá-la dos meios. Existe uma questão, houve um boom de suicídio entre militares de alta patente, alguns anos atrás, né? Todo aquele estereótipo de homem militar forte, né? Que tinha ao seu lado uma arma, a tiracolo. Então o instrumento andava com ele diariamente, né? E também policiais, né? Que estão suscetíveis a situações terríveis do dia a dia, né? Coisas que a gente lê nos jornais e acha terrível, eles vivenciam, né? E tem acesso a uma arma nas suas mãos, né? Identificar esses fatores de risco, se a pessoa já tentou, né, e tentar controlar. Aí, encerrando, a gente tem classificação pessoas de baixo risco, então com aquelas pessoas que têm uns pensamentos suicidas, mas não fez nenhum plano. Essas pessoas precisam de ajuda, certo? Você vai escutar, você vai ver se tem doença mental, você vai vincular ela à família, você vai encaminhar ela para ajuda, certo? E garantir que ela foi, né? A pessoa que tem planos, que tem ideação suicida e tem planos, mas ainda não preparou, ela tem um risco maior, é um risco intermediário, certo? Classificado como risco médio. Então ela, eu vou me matar, se eu fosse me matar, eu ia usar uma corda para me enforcar.
E acorda, não, ainda não procurei, ainda não armei. Ela precisa de ajuda, ela tem um risco intermediário, né? E é importante você envolver a família, né? O pessoal diz, tem que internar quem está querendo se matar? Olha, já existe na literatura bem claro que a pessoa que tem família, apoio social, que tem amigos, certo? Que tem quem lhe ajude, quem esteja ao seu lado, lhe oferecendo cuidados, assistência, essa pessoa, ela é melhor assistida em casa, com os cuidados da família, do que propriamente internada. Então, se a gente puder evitar o sofrimento de um internamento, é melhor. E se não for possível? Se não for possível, em última caso, a gente só não pode deixar a pessoa perder a vida, certo? E envolver a pessoa, envolver a família da pessoa naquilo ali, tá? Então, a gente, profissional de saúde, tem um sigilo. Olha, você me disse que está pensando em se matar. Eu posso dizer para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão? Não, eu não autorizo. Você tenta convencer ela a permitir a autorização, e se ela não permitir, já está bem fundamentado que a quebra do sigilo pode ser realizada nesses casos. Olha, me perdoe, mas para salvar a sua vida, eu vou avisar a sua família. Certo? Eu só não posso deixar você perder sua vida. Né? Mas o que a gente vê é que geralmente o paciente deixa. Ele permite. Por quê? Porque ele quer ajuda, né? E a família não escutou o pedido de ajuda dele, mas quando vem de um profissional, de outra pessoa, muitas vezes escuta, né? Esconder armas, os meios, né? Vigilância 24 horas é importante, certo? Muitas vezes a pessoa não pode ficar sozinha, não pode fechar a porta do quarto, tem que vasculhar a bolsa, guarda-roupa, onde ela tiver alguma coisa, né? E não deixa ela sozinha. Eu vi um relato num congresso, um paciente depressivo grave, a mãe cercada de cuidados. Aí ela pediu para a mãe, desça na padaria e compre aquilo ali que eu quero comer. Eles moravam num prédio, se não me engano, 15º andar. Aí a mãe, na inocência, né, de satisfazer o desejo da sua filha, desceu e no retorno encontrou a filha morta, caída ao chão. Ela pulou, né, da altura do prédio. Então essas pessoas, 1 minuto de distração, elas podem ter o possível, certo? Outra coisa que a gente salienta é não carregar em veículo próprio, veículo convencional, certo? Houve um caso, alguns anos atrás, paciente depressivo com ideação suicida sendo transportada num veículo singular, convencional, a Patos. O paciente avançou sobre o volante e puxou. O carro capotou, né? E, infelizmente não houve nenhuma vítima fatal, mas essas pessoas que estão tentando contra a vida, elas podem, num ato impulsivo, atentar até contra outras. Então é importante que elas sejam transportadas em segurança. Chama o SAMU, tentou, vai tentar, o risco é grande, chama a ambulância, perde a ambulância, certo? É importante. Finalizando, existe o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, tem um site, que é esse aqui, www.cvv.org.br. Ele está sendo instituído o telefone nacional 188, que você pode ligar, e lá vai ter um voluntário capacitado, treinado, para lhe ouvir e lhe ajudar. Por quê? Porque já está provado que se você, com a vontade de tirar a sua vida, conseguir uma escuta empática, ou seja, alguém que lhe dê valor, alguém que lhe escute, alguém que lhe compreenda, certo? Que lhe acolhe, que valoriza o que você está passando e permite o alívio daquilo que você está sentindo, ou seja, desabafou, alguém para você desabafar, aborta a tentativa de suicídio, a pessoa desiste. Então o CVV ele salva vidas no mundo inteiro, no Brasil também, certo? Então é importante, eu digo assim, às vezes é chata, aquela pessoa cheia de problema, que chega aí vai descarregando tudo assim. Pessoal, tenha paciência. Hoje a gente está ajudando ela, amanhã a gente pode precisar de ajuda, né? Qualquer um pode passar por isso. Então vamos escutar, né? Vamos empatizar, vamos se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Você pode entrar no site e conversar através do chat, você pode enviar um e-mail, certo? Em algumas cidades, você pode até pedir que alguém vá na sua casa, que um voluntário vai lá saber como é que você está, né? Você pediu, não, eu vim aqui porque pediram no chat, eu vim.
Então, muito obrigado, tá? Isso aqui é apenas o encontro de carros antigos, foi realizado no último sábado, né? Certo? Então, ó, vamos cultivar as nossas paixões, aquilo que a gente gosta, aquilo que faz bem à nossa alma, certo? Certo? Não vamos se importar com os outros, não. Vamos fazer aquilo que a gente gosta, tá? Gente, vamos viver a vida. Muito obrigado, tá bom? Parabéns ao nosso renomado médico, psiquiatra, Dr. Alisson, que tem, com certeza, contribuiu bastante para essa campanha. Faculto a palavra ao vereador, o pessoal ligado à saúde, que deseja assim fazê-lo, Kevin ou qualquer outro que queira. A palavra é Kevin Dantas. Boa noite, vereador Paulinho. Boa noite aos demais vereadores. Vou baixar um pouquinho, né? Boa noite a todos que estão aqui nessa casa, falando dessa temática tão importante. E a princípio eu quero parabenizar ao médico Alisson Barreto, excelente profissional. Parabéns pela sua forma espontânea, essa didática que você tem de passar para a gente. E é muito importante. E ainda mais quando se vem falar de um tema que está sendo preocupante na nossa cidade, preocupante no Brasil, preocupante no mundo. Então, a gente para um pouco, todo mundo vem escutar e falar do tratamento da vida. Vereador Pedro Rocha, é isso que deve ser feito, falar das pessoas, da vida, o bem maior. A vida que é soberana, a vida que é dom de Deus. E é isso que a gente precisa, ter essa sensibilidade. A vida que é muito superior a qualquer grupo de amizade, a qualquer partido político. A vida das pessoas que clamam por ajuda. E não é distante, não. É uma quebra de tabu. Porque antigamente, para se falar de suicídio, as pessoas nem falavam. Porque quando abria a boca para falar de suicídio, era pecado. Não pode falar nesse tema, porque isso é coisa de quem está com, digamos assim, possuído. Era assim. E as pessoas que se suicidavam iam para o inferno. Era isso que a cultura mostrava para a gente. E não é bem assim. As pessoas, quando vêm, é porque elas estão precisando de ajuda. Porque a vida é o dom maior, a vida é plena. E quando uma pessoa quer por si tirar a vida, é porque ela não está bem, ela não está plena, ela está doente. Então, foi uma quebra de tabu, doutor Alisson. Quando você diz que não é, eu lembrei que ele disse, terminou dizendo não era frescura. Quando uma pessoa vem falar, não é mesmo, é ajuda. Não é o chato, não é o paciente chato que vem várias vezes ao serviço de saúde, que vem muitas vezes com uma dor bem grande, que é a mental. Que quando a cabeça não está bem, quando a mente não está bem, ela passa para tudo, passa para os órgãos, passa para o físico. E adoece também quem está próximo da gente. Então eu convido as pessoas, a saúde, a Pombal, a população, a essa casa, para abordar esse tema com bem respeito. Um tema superior que é a vida. A temática do Setembro Amarelo, que se trata do suicídio, é uma temática que abrange todos. Então é por isso que a gente está aqui, passando por cima de todos os tabus, e está aqui para unir, pegar nas mãos de todo mundo e dizer, vale a pena viver. É isso, a vida é essa. E se você não sabe dar uma palavra, não sabe, escute. Silencie, dê seu ouvido, escute alguém. Então, durante esse mês, a gente trabalhou bastante esse assunto lá no hospital, Marcos. A gente parou
e foi ouvir os profissionais de saúde também, porque se eles estão bem, eles vão conseguir tratar as pessoas bem e vão ficar bem. É isso aí. Todo mundo que entrou no hospital foi acolhido e foi tratado de todas as formas, na integralidade, não só na dor física, e assim é para ser. Então, eu parabenizo a todos, mais uma vez, a doutora Alisson, a psicóloga também, Emanuela, ela não está aqui, mas ela contribuiu bastante, ela ministrou palestra no hospital, e a todos que têm essa sensibilidade, principalmente a vereadora Edni, quando propôs para a gente estar aqui falando isso. Muito obrigada, estou sempre à disposição e parabenizo a todos vocês. Boa noite. Convido agora a jovem Mariana para usar a palavra. Boa noite a todos. Queria saudar a mesa, o presidente, o senhor Paulo Gomes, e a todas as autoridades que estão aqui, e a quem veio também nos escutar. Para alguns, eu posso estar aqui representando alguma coisa, mas eu venho representando hoje a classe das pessoas que têm a doença. Certo? Antes de eu falar o que eu já tinha preparado para falar, eu vou falar uma coisa bem pessoal, que foi uma postagem que eu fiz no meu Instagram, falando sobre o que eu sentia, sobre o porquê eu me ausentava muitas vezes. E muita gente, vocês não têm noção do tanto de pessoas que nós temos aqui na cidade de Pombal, que sofre com a doença e não diz, que se automedica, que acha que isso vai passar e que é uma coisa besta, ou acha que isso dali é uma doença, como o Kevin mesmo falou, é uma doença, é uma dor de cabeça, é um aperto no coração, meu coração tá ruim. Não, gente. E outra, não é frescura. Não é frescura. A pessoa que tem a doença não precisa ser feia, não precisa estar desarrumada 24 horas, não precisa estar chorando 24 horas, porque o choro, ele é silencioso. A doença, ela é silenciosa. Então, não adianta dizer que, como o Alisson mesmo falou, não está na cara. A doença, ela vem e só quem convive e está perto vê. Então, agora eu vou ler o que eu já tinha preparado. Venho através desse momento que, para mim, tem uma grande importância, pois venho representando todos os pombalenses e brasileiros que sofrem com doenças psicológicas. Venho explanar sobre o assunto onde muitos têm vergonha de falar. Para mim, a doença não era aceita, onde tive crises de pânico, choro constantes. Então, quem olha para mim assim faz, não. Ela não tem cara, ela não tem nada. Mas tive choros constantes, onde a doença acabou atingindo o meu dia a dia. Onde eu, que sempre tive a minha vaidade, perdi a vontade até de pentear os cabelos. Então, para mim, não tinha lógica eu pentear meu cabelo e passar uma maquiagem. Eu queria ficar em casa, eu queria ficar tranquila, eu queria ficar no meu canto. Sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Então, foi aonde eu vi que eu estava precisando de ajuda. Fui em busca de ajuda, já que eu já tenho um histórico. Existe essa questão de genética? Existe também. Eu tenho familiares que são doentes, que têm a doença, que tem um irmão até que possa ser, que seja diagnosticado futuramente ou não, com a doença de borderline. Então, assim, eu sempre tive o convívio direto e eu sempre fui aquela pessoa que dizia, mas eu não vou ter. Logo eu, não, isso aí não vai me atingir. E hoje eu sou uma pessoa que toma um medicamento e faço tratamento. Procurei o Dr. Alisson, onde ele e a esposa dele me apoiaram muito. Tive a atenção que eu não precisava ter. Eu vi a importância da vida, eu vi a importância que eu tinha para o mundo e que eu precisava viver para me vivenciar
muitas coisas e para me poder ajudar muitas pessoas. Queria agradecer a Dr. Alisson e a Patrícia, que veio hoje, nem sabia que você vinha, pelo incentivo que vocês me deram a fazer o tratamento, pela ajuda e por me mostrar o valor que tem a vida. E a continuar a fazer meu tratamento, que foi uma coisa que não é fácil. Para nós que somos jovens, tem uma festa para ir, está acostumada a pegar aquele copo de bebida e colocar do lado, e você abre mão de tudo isso para manter o seu melhor, a fazer o seu tratamento, a tomar a sua medicação e não sentir falta disso. Agradecer aos meus pais que não puderam vir e a todos que estão aqui. No início, foi apontado como manha por muitos, porque ela está ali numa festa, ela está bem, ela está arrumada, é manha. Um doente não tem isso. Alguém que sofre de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, não tem isso. A pessoa tem que estar 24 horas, mas não é assim. Nós temos vida. Nós rimos, nós brincamos, nós ajudamos pessoas igual a nós, mas nós não aceitamos. No mês de setembro, acontece muito essas campanhas, palestras, entre outras coisas. Mas e o resto do ano? Nós não sentimos nada? No resto do ano, a gente fica bem? Tudo passa? A medicação só é no mês de setembro? Então, assim, eu procurei, particularmente, a vereadora Edni, que já vem me acompanhando de muito tempo, já vem vendo o que eu venho passando com pessoas da minha família. Hoje eu também tenho. Então, assim, procurei ela, junto com o pessoal do Grupo Jovem. Eu acho que o Wilker também está aqui, Andinho, que são do Grupo Jovem, Sairon, Ranieri, Jane, Emicinho, que é um jovem adulto, Faiane, Maria de Lourdes, Tassi Queiroga, Danilo. Então, assim, não é chamar a atenção. A gente precisa de atenção. A gente precisa que isso mude. Porque antes de setembro, o que eu sinto é frescura. Mas no mês de setembro, todo mundo quer ajudar. Antes de setembro, o remédio que a gente toma, não, isso aí é para fazer pantinho. Mas no mês de setembro, você está doente, quer botar no braço. Então, assim, a minha proposta que eu fiz, a Edni, foi que vocês, vereadores, Câmara, já entrei em contato com os deputados, eu acho que até Kevin ficou sabendo já procurei Poliana. A gente precisa de algo durante o ano. Eu não posso fazer um plano de tantos dias, eu não posso porque eu não tenho o conhecimento que vocês têm do que pode ser feito. Mas que seja feito algo durante todo o ano. Porque no setembro está todo mundo me escutando. Depois de setembro a gente é esquecido. Então, eu vou entregar uma proposta que a gente fez. E a Edni, que foi uma das batalhadoras que vem me acompanhando aí e aguentando meus choros. Agradeço novamente a Alisson e a Patrícia, que me incentivaram muito a não largar o meu tratamento. Deus, gente, muita coisa que eu escutei durante o meu início de tratamento. Procure Deus. Eu nunca larguei Deus. E a doença mesmo assim veio. É uma doença, não é crença, não é pantinho e nem é frescura. É uma doença, é o que todos precisam entender. Antes de eu vir falar, até Paulo conversou comigo também, Romero, se não quiser falar o nome, se não quiser se expor, eu precisava desse momento para todos entenderem que não precisa ter vergonha, que não se automediquem, procurem ajuda, porque é uma doença, sim, certo? Obrigado pelo espaço e
Com a palavra, a vereadora de Evaristo, autora do requerimento. Em seguida, o vereador Alcides Gomes. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero enaltecer e engrandecer o grande arquiteto do universo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que me sustém, esse Deus que é digno de toda glória e de toda honra, esse Deus que reservou para mim pela segunda vez uma cadeira nesta casa de leis, a Ele. E eu gostaria de dizer assim, eu ouvi o doutor Alisson explanar aqui, né? E também estive dando uma olhada, uma pesquisada, que o suicídio é a segunda maior causa da morte de pessoas com idade entre 15 e 19 anos no mundo. E no Brasil, entre o ano de 2002 e 2012, a taxa de suicídio de criança entre 10 anos a 14 anos aumentou 40%. É um número alarmante. E a semana retrasada eu fui procurada por Mariana e esse grupo de jovens, aqui onde os nomes foram citados pela mesma, e ela começou a falar, e até então eu sabia dos problemas que Mariana enfrentava dentro de casa com algumas pessoas de sua família. Mas para mim, doutor Alisson, foi chocante que eu sabia que a minha Mariana, que eu abraço, que eu beijo, que eu tenho ela como uma filha, tinha esse problema. E quando ela, perante os colegas que lá estavam, na minha residência, ela se abriu, assim, o meu mundo caiu. E aí foi que eu despertei. Eu digo, meu Deus, é muito sério, é muito sério. E aí também, bem próximo da minha família, é uma pessoa que é família minha por extensão, uma jovem de apenas 15 anos de idade, que é bem dentro da minha casa. Ela começou a se isolar. Era uma jovem, antigamente cheia de vida, muito participativa nas festas, nos grupos sociais, nas redes sociais. E até então, ela estava programando a cometer suicídio. E a gente não tinha como descobrir, porque eu não entendia porque era que eu não via ela na rede social, e ela convivia com a mãe, e chegava, me abraçava, me cheirava a mãe, e ninguém percebia, doutor Alisson, dentro de casa. E aí, um certo dia, ela é filha de pais separados, o pai, eu não sei, por um acidente, pegou uma conversa dela, ela dizendo, eu não tenho sentimento nem de alegria e nem de tristeza. Esse mundo não é para mim. Ele não tem mais significado, não tem para que eu viver. E esse pai pirou, enlouqueceu, e essa pessoa, essa criança hoje, essa menina, eu não vou aqui citar o nome, se encontra em tratamento. E depois disso também, eu presenciei uma senhora lá do bairro dos Pereiros se mutilando, se cortando com caco de vidros. E Mariana me despertou, doutor Alisson, porque o suicídio não é como a questão do rapaz, do menino que se prostituiu, se marginalizou por conta das condições financeiras, porque é pobre. Não. O suicídio, ele também está no meio de pessoas esclarecidas, pessoas que têm grandes conhecimentos. E nós temos prova viva disso, que agora há poucos meses aqui em Pombal, um aluno que cursava a universidade aqui em Pombal cometeu suicídio ali no centro da cidade, ali pertinho ali da escola João da Mata. E também tem fato lá no bairro dos Pereiros, dois viciados, duas pessoas que eram usuários de droga, que cometeram suicídio, porque eles não aguentavam mais.
E há cerca de 2 meses, eu costumo muito fazer caminhada por trás do Caique. E lá tem um rapaz que inclusive até ofereci ajuda ao mesmo, eu estou esperando ele dizer que sim, para poder eu buscar a sociedade de Pombal e a rede de proteção, Luciana. E eu fazendo caminhada, e eu ouvi aquela pessoa dizer: meu Deus, eu não aguento mais. Me tire dessa vida, Senhor. Me mate. E eu fui olhar, ele estava embaixo daquele bueiro que tem por trás do Caique, com a lata de cola cheirando, e cheirando, e cheirando. E quanto mais ele cheirava, parece que a vontade dele não era saciada. E aí, daí a pouco, ele pegou a bicicleta, pastor, e ficou ali no campo, pedalando, e cheirando. E eu saí de lá, arrasada. Eu procurei a mãe desse rapaz. Raramente o senhor encontra ele sem estar drogado, sempre aéreo. E quase não conseguia mais. Um dia eu conversei com ele, e ele só baixou a cabeça. Eu digo: eu estou lhe oferecendo ajuda, mas precisa você aceitar, precisa você saber e você admitir que você está doente. E até agora eu estou esperando por essa pessoa. Às vezes, eu já fui adolescente, todos nós aqui fomos adolescentes, e é uma fase de nossa vida muito complicada e sofrida, doutor Alisson. O adolescente, ele é muito sofredor. Eu sofri muito na minha adolescência. Eu sofri muito, mas Deus é tão misericordioso que Ele me deu estabilidade de tudo. Na minha adolescência, aconteceu um problema comigo, que eu não vou aqui relatar o problema, mas eu vou relatar a pessoa. Valcleide, a esposa de Jorge, que foi chefe do guarda na gestão passada. Naquele momento era minha vizinha, era uma criança, ela tinha mais ou menos aproximadamente de 5 a 6 anos de idade. E eu comprei veneno de formiga e botei dentro de um copo, mexi. E na hora que eu ia tomar o veneno de formiga, ela chegou, era muito ligada a mim, e chegou e disse: tia, me dê um pouquinho. E ali foi tudo na minha vida. Foi um momento de sofrimento. Eu queria alertar as pessoas que às vezes, quando um adolescente, eu vou frisar mais o adolescente, doutor Alisson, porque é a classe que eu convivo mais. Às vezes o adolescente, ele está passando por uma fase difícil, e a maioria das vezes os pais, os amigos dizem assim: não, é fase, é da adolescência. Mas às vezes não é, Luciana. Às vezes o problema é mental. O problema é mental, e esse problema, ele não é só meu nem é teu, não. Esse problema, ele é nosso. Hoje aqui eu estou um pouco triste, porque os convites foram enviados aos 3 poderes, praticamente todas as representatividades da sociedade pombalense. Não é isso, vereador Paulo Tecido? E eu sinto falta aqui de pessoas como a Polícia Civil, que tem muito, a militar, Corpo de Bombeiro, que tem muitas experiências, que tem algo a dizer aqui importante. Não tenho certeza que é riquíssimo, que precisa. E eu quero dizer para você, Mariana, precisamos falar de suicídio, sim, mas só falar não basta. Nós precisamos fazer alguma coisa, sociedade pombalense. Nós precisamos trabalhar o preventivo. O doutor aqui, o promotor de saúde mental, doutor Alisson Barreto, ele disse aqui que tem como se trabalhar o preventivo, não é isso, doutor? Então a sociedade tem que fazer isso. Hoje é na minha casa, amanhã pode ser na sua. Pode ser de um amigo bem próximo, de uma pessoa bem próxima. E, Mariana, a proposta de vocês
eu vou abraçar. Não vou abraçar sozinha. Eu vou abraçar, nós abraçaremos essa proposta. Todos os vereadores que compõem essa casa de lei, eu tenho certeza. E junto nós sentaremos para descobrir um meio melhor de nós elaborarmos um projeto-lei para que esse tema ele seja debatido de uma forma legal, não só no Setembro Amarelo, mas em um outro momento, porque se faz preciso. E eu queria desde já pedir a autorização dos meus nobres, meus pares, colegas aqui, e o do senhor presidente, que esse tema, que esse projeto que sairá desta casa, ele tenha um título, e esse título, doutor Alisson falando aqui, que adotaremos, escute. Esse será o tema do nosso projeto. Então, quero dizer aqui que estou à disposição, vou lutar, vou sair com vocês aos bairros de Pombal, vou me inteirar do assunto, buscar pessoas competentes e inteiradas, como o doutor Alisson, para a gente chegar nos bairros, juntar pessoas, passar e esclarecer essas pessoas. Pode contar comigo, muito obrigada. Sim, e deixando também, que eu cometi uma gafe, né? Eu quero aqui, doutor Alisson, agradecer a você pelo chamado atendido, a todos vocês que se fazem aqui presente. Se vocês estão aqui, então são vocês que têm interesse de trabalhar o tema. Então vocês são importantes. São vocês que são relevantes para tratar desse assunto, que é um assunto polêmico e muito dinâmico. Muito obrigada. Faculta a palavra a doutora Fabiana Lins, secretária de Saúde. Em comum acordo com o vereador Edo, em seguida iremos convidar os conselheiros tutelares e, posteriormente, as demais autoridades e os vereadores poderão usar a tribuna. Com a palavra, a senhora secretária de Saúde, doutora Fabiana Lins. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador. Agradecer o convite ao vereador Paulo, aqui eu estendo todos os vereadores aqui presentes. Agradecer a presença e a ilustre conhecimento que nos trouxe até durante todo esse mês, não só aqui, né, doutor Alisson, como foi uma longa trajetória durante todo o mês, em rádio, com todos os profissionais, nos CAPs. Agradecer aqui em público por toda a sua dedicação e sabedoria, sensatez em abordar o tema. Agradecer a todos os presentes, agradecer a Mariana por estar aqui e realmente ter a coragem, e que é isso que a gente precisa, né? Porque infelizmente existe tabus com o tema, existe dificuldades. A gente abordou todo esse tema em setembro, porque foi chamado Setembro Amarelo, mas realmente não se pode ser trabalhado só em setembro, né? É de janeiro a dezembro. É como você relatou, e algumas coisas estavam até sendo divulgadas em alguns grupos, em redes sociais, até mês a mês, como se deve ser trabalhado, que setembro todo mundo se volta. Quando é em outubro, está um esquecimento, para em dezembro tudo que foi feito durante todo o ano acabar, né? Mas, infelizmente, a gente precisa, e é muito importante toda essa discussão, e eu fico feliz por estar terminando o Setembro Amarelo, mas com essa consolidação e termos todo mundo juntos, porque todos os temas abordados foram abordados em todas as unidades de saúde, públicos na policlínica, foi trabalhado nos CAPs, foi trabalhado em escolas, foi trabalhado em projetos, foi solicitado e trabalhar junto com o Bom Samaritano, projeto Bom Samaritano. Trabalhamos, que foi até nos solicitado com o Corpo de Bombeiros, né? Foi trabalhado, teve uma extensa
Foram várias atividades durante todo o mês e que ainda não acabou, temos até segunda-feira, certo? Mas o que foi trabalhado foi se falar sobre o suicídio e tecnicamente bem abordado aqui por Dr. Alisson, que muitas vezes, até é uma coisa que sempre me marcou quando eu começo a ler sobre suicídio, é a questão que a gente está tirando o que mais nos dói, né? Realmente é você arrancar da gente, arrancar de si a sua doença. Mas sempre a gente procurou abordar todo esse mês, não suicídio em si, tecnicamente o que é o suicídio, e sim a motivação e a valorização à vida. A gente trabalhou muitos temas e foi uma coisa que até o doutor Alisson acho que recorda, numa capacitação que nós tivemos com toda a rede, que foi envolvida assistência social, CRES, CRAS, educação, todos os serviços de saúde. O centro de convivência disse: uma criança me abordou, e como é que eu vou trabalhar isso com uma criança? Você não vai trabalhar o suicídio, você realmente vai trabalhar a valorização da vida, né? É isso o ponto principal. E foram, diante das falas anteriores, o mais importante é isso, ser divulgado e, se precisa, é ajuda. Ajuda e saber a quem procurar. Não é você. Hoje eu costumo dizer, corre que todo mundo se vive. Com a praticidade do WhatsApp, das redes sociais, realmente ninguém chega mais para você olhar, olha e pega na sua mão e diga: vem aqui que eu estou com você. Simplesmente lhe parabeniza no dia do seu aniversário, só um parabéns e com já pronto na sua lista de transmissão. O que estamos precisando hoje realmente é saber que do lado da gente não precisa ser rico, pobre, preto, branco, amarelo, mas tem gente que está precisando da gente a todo momento, e muitas vezes gente de dentro da casa da gente. Gente que está precisando, e por esse corre-corre, o mais expert no assunto pode justamente estar deixando de lado o que mais importa. Ajuda, o olho no olho, e aqui eu estou aqui, estou do seu lado. Esse vídeo, doutor Alisson, já assisti inúmeras vezes também, mas não tem uma que eu não me emociono, e realmente nos traz o que no dia a dia, acho que cada um aqui está passando. A gente está vivendo no nosso mundo, pensando muito na gente e não pensando nos outros. Essa abordagem tem que ser passada todos os dias do ano. E aqui, como também foi reportado, a diminuição dessa taxa e ajuda a questão da prevenir os municípios que têm CAPS. A gente se está trabalhando questão da rede de atenção psicossocial do município, que é com CAPS adulto, CAPS AD e o CAPS infantil, mas também nós trabalhamos com CREAS, CRAS, serviço de convivências, as unidades básicas de saúde, que muitas vezes não é você, Mariana, que não tem a habilidade e não tem o conhecimento, não é da área de saúde. Muitos da assistência hospitalar, da assistência básica, também não tem o conhecimento, tem receio de se trabalhar. Muitos, o nosso maior problema também, a gente precisa do apoio da família, não tem como só o serviço. Eu costumo dizer que a primeira coisa é querer. Eu acho que você nos ajudou bastante, eu acho que de toda a expertise de Dr. Alisson, mas hoje aqui nos trouxe a sua fala, porque você que dê coragem a muitos que tem tudo isso que você passou, mas que não teve coragem nem dizer ao seu melhor amigo, que muitas vezes nem tem amigo, tem 1000 no Facebook, no Instagram, mas na realidade você não tem realmente um que possa se abrir e pedir ajuda. Realmente isso tem que ser discutido aqui na Câmara de Vereadores, em todos os setores, ser realmente em cada canto da cidade, do estado e do Brasil. A gente precisa realmente dar as mãos, fora a atenção especializada, mas precisamos como humanos, como pessoas que a gente precisa realmente estar olhando para os outros. Isso é o que eu costumo dizer que é o mais importante. É saber que precisa de ajuda e saber aonde procurar. Infelizmente, a gente tem, aqui no CAPS adulto, a gente pode pensar mais 5 a 6 por semana, Ednei.
5 a 6, que tentam, e muitas vezes os profissionais correm na casa, porque quando um amigo, o adolescente, que o amigo chegou, a mãe fazia, é frescura, tira esse menino daí. Foi que os colegas identificaram, levaram, mas a mãe em si disse, isso é frescura, meu menino não tem nada não, ele quer aparecer. Né? Realmente isso é o que acontece. Mas isso, nessa identificação, não precisa ser só os CAPs ou profissionais de saúde, é cada um de nós que a gente identifica e realmente tem que procurar ajuda. E se trabalhar a questão de valorização da vida. Né? Isso tem que ser a pauta diária. E temos vamos divulgar no mês de setembro, mas vamos continuar a trabalhar. E continuar a trabalhar, uma coisa bastante importante que você até mencionou, eu acho que foi o outro que estava comigo no início, um adolescente faz parte do grupo. A gente está, Dr. Alisson é preceptor do internato da FIP, e ele está com os estudantes de psiquiatria, e uma das coisas que eu chamei o coordenador e disse que eu não queria médico só para ambulatório. CAPS não era ambulatório, saúde mental não é ambulatório. Vamos estender. E com eles nós chamamos o Dr. Eulampo e um dos expedientes do internato, os estudantes de medicina, junto com as equipes dos CAPS e atenção básica, vão trabalhar nas escolas, abordando temas de suicídio, álcool e drogas. Inicialmente, dentro dessa semana, além de ambulatório, e vamos iniciar com 3 escolas, para poder ampliarmos. E isso no cronograma, eu solicitei dos serviços e junto à FIP, que tivesse um cronograma fixo para a gente trabalhar isso. Que precisamos divulgar, mas também ter mais conhecimento, que é como se diz, do suicídio. Suicídio a gente tem que conhecer, temos que saber agir e prevenir. E para prevenir qualquer coisa, a gente precisa ter conhecimento e tem que ajudar. E a gente tem que começar com nossos jovens. Mas aqui, até para não se estender, se fosse, eu acho, de manhã, eu acho que se estenderia por todo o dia, porque é bem polêmico e também muita gente fica. Eu tenho essa experiência e se vê no intuito de estar discutindo a situação, mas eu só quero agradecer, e aqui eu acho que é o início de uma discussão que é feita nos serviços de saúde, numa rede, mas para a população muitas vezes não quer nem se saber do assunto, mas a gente tem que realmente gritar e pedir socorro. Meu muito obrigada a todos. Meus parabéns à doutora Fabiana pela desenvoltura, conhecimento de causa. Agora vamos convidar a comissão que está realizando o processo de escolha dos conselhos tutelares, na pessoa da presidente do Conselho de Direito, Franceli, como também Alex e Vanessa. E convido o senhor que chegou agora, o doutor Leidimar, nosso promotor de justiça, nosso excelentíssimo senhor promotor de justiça, a adiantar o nosso trabalho. Chegou não? Paulo, ele acabou de mandar a mensagem aqui, está em audiência com o delegado. Ele estava em audiência com o pessoal do CNDCA, e acabou, o pessoal veio para cá e ele ficou lá com o delegado e disse que está fazendo o possível para chegar aqui. Ok. Registrar a presença de Ivanildo, que é representando a equipe dos agentes de saúde. Acredito que saindo o presidente, né, dos agentes. Vereador Paulo Tecido. Pois é, Excelência. Excelência, após ouvir os candidatos a conselheiros do Conselho Tutelar e a comissão, nós voltaremos a debater o assunto, né? Okay. Fica livre. Tá, okay. O assunto ficará tema livre para os 2 assuntos. Porque aqui tem 2 pessoas, eu não estou menosprezando ninguém, e eu gostaria muito de ouvir essa pessoa, uma dessas pessoas que tem uma vasta experiência
na área, que é o pastor Bruno. E temos também uma outra pessoa com uma vasta experiência também, que é Valesca. Não menosprezando ninguém, eu queria que me entendesse. Obrigada. Agradeço, excelência. Eu convido os candidatos, Mariana Soares, Rose da Pastoral, podem vir aqui, sentar aqui conosco. Rose da Pastoral, Neide Vitoriano, Cláudia Cristina, Benedita Professora, Francilene da Pastoral, Nayara, Professor Assis da Gráfica, né? José Ribeiro, Conceição Vieira, Tiago Cordeiro, Francinildo do Jacu, Moama Bandeira e Paloma Pereira.